Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje nos estúdios da Hipopótamo de Biquíni para gravar hoje o nosso 11º episódio. Eu sou o João Hanum. E eu sou a Dani Textor, e antes da gente apresentar os nossos ilustríssimos convidados de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível. Pera, já você continua assistindo esse episódio. Interrompemos aqui só para agradecer ao nosso grande parceiro, a Aerotech. Sem vocês, nada disso seria possível. A Aerotech é tecnologia a serviço do campo, a melhor empresa de aviação agrícola do sudoeste goiano e também de combate aéreo a incêndios. Contem sempre com eles, como a gente pode contar nesse episódio. E vocês que querem ter a sua marca exposta aqui junto com a gente, mande mensagem para a gente aqui nos comentários, está o nosso contato. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever aqui na caixinha embaixo, dar o like e compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar do nosso conteúdo. Valeu, continuem aí. E hoje estamos aqui com dois médicos de Goiânia, o doutor Renato Dyer e o doutor Murilo Dyer, filhos do Sérgio Dyer, da dona Idalina. Né? Idalina. Muito prazer, boa noite para vocês. Se apresentem aí. Eu gosto sempre de trazer o currículo, mas aí a Tati me mandou o currículo de vocês, aí eu fui lendo, fui passando página, não acabava, eu falei, não, deixa que cada um se apresente, que eu acho que é melhor. Vamos começar com você primeiro, Vai Renato? ficar parecendo um congresso. Vai parecer um congresso. Vamos lá, então. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Renato, sou médico radiologista, atuo na área de medicina da radiologia osteoarticular, essa é a minha subespecialidade dentro da radiologia. Sou CEO do CRD, Medicina Diagnóstica, e a gente atua também como professor na Faculdade de Medicina aqui da UFG, e sou coordenador do serviço de residência do CRER, da residência em radiologia. Legal. E o doutor Murilo? Então, eu sou Murilo Dyer, sou ortopedista, especialista em coluna. Eu sou professor da Universidade Federal, estive como chefe de departamento agora, meu mandato acabou, recente. Sou chefe do grupo de coluna do CRER e também atuo no grupo de coluna do UGOL e como médico no CRD e no Einstein. Uau! Hoje tá de peso aqui, hein? E logo a gente já vê que os dois seguiram a carreira de docência, né? São preceptores, tanto da especialidade de ortopedia e da rádio, né? E como é que começou a trajetória de vocês dentro da medicina? Parece que o pai de vocês é médico também, né? Conta um pouquinho essa história pra gente. Vem do berço, né? O meu pai é médico, ele é ortopedista também, cirurgião de coluna. Tem uma bela carreira, um prestígio muito grande, acadêmico, professor aposentado, até uma coincidência bacana. Logo que eu entrei na universidade, isso deve ter em torno de 10 anos, eu não me recordo bem a data, no mesmo mês ele se aposentou. E minha mãe também, professora aposentada da UFG. Então, os dois docentes e deram um exemplo e, de alguma forma, a gente optou por conhecer. Aspecto médico, meu pai ele é filho de imigrantes libaneses, veio para Goiás, na estrada da linha de ferro, e entendia, era uma família grande, 7 irmãos, ele era o caçula, uma família que perdeu o pai, ele perdeu o pai muito jovem, ele perdeu o pai com 7 anos, e ele entendia que a medicina era uma forma de poder, de alguma forma, constituir família, de poder alcançar, galgar algum sucesso, e então foi assim que ele entrou na medicina. Nós temos outros parentes, tios, enfim, médicos, mas do ponto de vista assim, primário, meu pai ele começou desbravador nesse sentido. E aí o Murilo mais velho seguiu a profissão. Eu sou do meio, fiz medicina também, o Murilo são 2 anos mais velho que eu, e depois o Ricardo, que não pôde estar aqui, infelizmente, ele teve um contratempo, também cursou medicina. Então, a família toda tem realmente vocês não tinham outra opção, né? Não. Acho que desde cedo o Sérgio falou, medicina. Houve uma imposição por parte do pai de vocês ou acaba que ele deixou vocês bem à vontade? Eu acho que foi mais o exemplo do que imposição. Na verdade, você sempre discutiu isso muito. Meu pai sempre teve uma relação muito aberta com a gente. Então, a gente discutia muito esses quesitos antes de tomar essas decisões. A minha mãe e meu pai, ambos. E a gente entendia que seria um caminho natural, talvez, e até mais fácil, porque já tinha
já estava pavimentado, mas nunca uma imposição, mais um exemplo do que uma imposição. Assim. Então, realmente, os 3 seguiram. Eu segui, inclusive, a especialidade, né? O Renato e o Ricardo não. O Renato e o Ricardo foram para radiologia, mas eu, inclusive, segui a especialidade e a subespecialidade. Então, eu cheguei a ter aula com meu pai, não sei se você chegou a ter. Tive também. Então, eu cheguei a ter aula com meu pai, depois eu entrei no departamento de ortopedia. Ele já estava aposentado, mas eu fiquei... Acho que ele estava junto, desculpa, no departamento de ortopedia ele ainda estava como docente, e eu fiquei como docente junto com ele. E aí ele hoje já é aposentado da universidade, mas eu cheguei a ser colega de departamento junto com ele na universidade. Na própria residência, quando você cursou, ele era preceptor? Na verdade, eu fiz residência fora. Então, eu fiz residência em São Paulo. Fiz residência na Santa Casa de São Paulo, depois eu fiz coluna também fora, depois eu voltei. Mas, quando eu voltei, eu prestei como professor substituto. Aí eu entrei, ele já era professor. Depois eu entrei como professor efetivo, que eu acho que foi... eu entrei no mesmo concurso. O Renato entrou. E ele estava como médico e professor da universidade. Então, a gente chegou a dividir, vamos dizer assim, o mesmo posto lá na universidade, como professores. Aí, eu descobri o segredo, então, da docência, é ter aula com o pai, né? Você também teve... Mas, na verdade, teve aula com sua mãe. A minha mãe era professora da universidade. Então, na verdade, a docência sempre esteve muito assim, presente nas nossas vidas lá em casa. Então, minha mãe foi professora de carreira. A gente sabe que o médico docente, muitas vezes, ele tem outras atividades. A minha mãe, não. Ela é dedicação exclusiva. Então, minha mãe ela era só professora da universidade. Só não, mas exclusivamente... Só professora? Exclusivamente professora da universidade. Então, ela se aposentou da universidade. Minha mãe, ela foi a professora mais jovem da UFG durante muitos anos, que ela passou muito cedo. Minha mãe fez farmácia, bioquímica, entrou para... Deu aula para medicina? Não, ela dava aula para agronomia e para outros cursos, não para medicina. Mas era um exemplo nosso. Então, assim, desde muito jovem, a gente... Já Até foi no frequentou o campus 2. O Samambaia, né, o campus 2, como criança. E é engraçado que esse exemplo ele não é só na área médica ou na área acadêmica, né? O meu pai, num determinado momento, hoje ele é aposentado da faculdade, mas ele, do ponto de vista médico, assistencial, ele ainda atua de forma muito frequente, né? Faz consultório todos os dias, etc. Mas o meu pai, durante um período, ele se dedicou à gestão, durante o período não, ele se dedica à gestão, mas isso foi num determinado momento da carreira médica, isso não foi desde o início, né? E isso também, de alguma forma, eu acho que serviu de exemplo para nós, e o Ricardo não está aqui, mas tanto eu quanto ele também atuamos além da parte acadêmica, da parte assistencial, na elaboração dos laudos, leitura dos exames, etc. O Ricardo é neuroradiologista e eu sou radiologista osteoarticular. Mas que a gente, de alguma forma, também pegou o exemplo aí da parte de gestão e hoje a gente atua em conjunto lá na gestão do CRD. E a gente vê como que é interessante que o exemplo ele é muito mais forte do que um conselho, né? Às vezes. Isso aí eu já... E essas profissões que são muito imersivas, a própria medicina, a docência, os meus pais são pilotos, né? Meus avós eram, meus irmãos seguiram como pilotos. A gente cresceu ali naquele ambiente, então uma pessoa para desvencilhar daquela carreira ali, ela luta muito, né? E essas profissões, elas acabam trazendo muito a gente para a realidade. Eu acho que não tem uma maior motivação dentro de casa do que o exemplo, né? Então, vocês se espelharam nos seus pais, né? Tanto na parte de docência, também na parte de medicina, e seguiram esse caminho. E aí... A gente brinca que minha mãe é a mais médica de todas lá de casa. Então, sempre, né? Sempre, né? Só não tenho diploma, mas é a mais médica. E curioso, eu fui aluno da minha mãe também, mas assim, na parte de ensino fundamental e ensino médio, a vida inteira. Não foi legal, foi um terror. Foi um terror. Não. E justamente isso que eu ia falar. Porque quando minha mãe lecionava história, e aí quando a aula de história, eu tinha que ir para a primeira cadeira. Só que eu sempre fui da turma do fundão. Não que eu fosse um mau aluno, mas assim, daquele jeito, né? Aí terminava a aula dela, eu voltava lá para os meninos. Mas sempre tive nota muito, muito boa. E realmente essa cobrança que eu achava, digamos, curioso, né? Porque quando você é aluno do seu pai, no caso da minha mãe, há uma cobrança muito grande. Acaba que vocês não foram aluno de forma direta, mas, por exemplo,
O pai de vocês tem um número Não, mas em Goiânia. Nós somos alunos, aluno os dois. direto, Lá na Aluno. UFG, nós fizemos a graduação, tanto o Murilo quanto eu, nós temos graduação no UFG, e nós tivemos aula na graduação com o meu pai. E como é que foi essa E cobrança? não só com meu pai, com alguns colegas assim do Hospital de Acidentados, que nós tínhamos, ou temos, né, uma relação quase que de tio, como o doutor Edegmar, enfim, Dr. Valner, então, Dr. Mário Quai. Então, a gente tem, de fato, tem um exemplo muito forte. E a fala da Dani é legal, né? Que eu gosto muito da frase que a gente não deve ser o primeiro nem o último a romper uma tradição de família, né? Então, eu acho que é isso daí. Isso acaba virando tradição e, com o exemplo, a gente, de alguma forma, se encantou pela profissão. É uma profissão extremamente pesada, né? Não tenho dúvida que exige uma grande dedicação, mas uma profissão muito bacana, que, enfim, é muito gratificante. Então, nós entendemos que foi uma decisão acertada. E vocês sentem que a medicina mudou em algum aspecto, né? Porque é uma profissão muito bacana, traz muita conquista pessoal, profissional, financeira. Mas vocês sentem essa mudança desde que vocês começaram a atuar até hoje, assim? Veja bem, essa é uma pergunta que eu vou deixar para o Murilo, que ele é bem mais velho do que eu, Isso. então acho que ele consegue te falar os pontos. do histórico. Eu acho que vai rolar briga de irmãos. Deixa daqui ele a falar pouco. do histórico e depois eu falo da parte atualidade. Na verdade, antes de te responder, Dani, eu vou só falar um pouquinho sobre a questão da docência, que eu acho que um dos fatores que foi muito importante lá em casa é que meu pai sempre prezou pela parte técnica. Então, meu pai sempre falou, assim, meu pai é um cara que, como o Renato falou, ele virou gestor médico, mas ele sempre acreditou que o gestor médico, ele tinha que ser médico. Então, assim, inclusive na organização social que ele preside, assim, uma característica da organização social é que os diretores de unidade são médicos. Então, ele acredita muito que conhecer a parte técnica é muito importante. Então, por exemplo, o Renato e o Ricardo, que estão à frente do CRD, que eles fazem essa parte de gestão muito mais de perto do que eu ainda faço muito mais parte assistencial. Meu pai nunca permitiu que, não, olha, então vai fazer um MBA de gestão, fizeram. Mas, então tá bom, R4 que é bom nada. Então, assim, o meu pai sempre botou isso na nossa cabeça, que você tem que ter autoridade no que está falando. Então, isso eu acho que foi um ponto importante do nosso exemplo, da nossa formação. Então, ele sempre bateu na tecla da academia, da parte técnica, de saber o que você está falando. E eu percebi isso muito na minha rotina hoje. Desculpa, eu desviei o assunto mas a gente Não, volta tem lá. problema. Continua, A gente aqui, volta. vocês que mandam. Mas, assim, por exemplo, eu não sou o gestor do CRD como o Renato que é um cara que, sei lá, que hoje em dia ele é CEO, né? Então, ele tem um lado empresarial muito mais forte do que o meu. Mas eu tenho um grupo de coluna aqui, eu sou chefe e, para mim, eu tenho que gerir essas pessoas. E, na minha realidade, o que mais importante do que qualquer outro fator, assim, na minha realidade, mais do que gerir pessoas, liderança e etc, é a questão técnica. Então, é o conhecimento técnico. Eu acho que isso que me permite ter um grupo de coluna forte, igual a gente estava comentando aqui antes de começar a entrar no ar. Então, eu acho que isso foi um ponto muito importante, não sei o que o Renato acha, que fez da gente partir para esse lado acadêmico. E mesmo assim, o Ricardo não é professor da universidade, mas ele lida com residentes, o Ricardo, ele não é professor da UFG, mas ele tem uma função acadêmica muito forte no CRER e no CRD. O CRD tem um serviço de radiologia acreditado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e ele é o chefe desse serviço. Então, todos nós acreditamos muito no na academia, técnico, na qualidade. Na academia, na convivência com o residente do ponto de vista de ensino, do como isso é importante para a gente. Assim, acho que é uma via de mão dupla onde a gente ganha muito. Exato. Então, isso é uma coisa Mas deixa bem eu importante. complementar, então, só antes de você passar para o aspecto temporal. Eu acho que foi boa essa contribuição do Murilo, porque, de fato, esse aspecto da qualidade, né? Olha, o gestor médico,
ele desempenha melhor que o gestor não médico. Isso era uma fala muito frequente do meu pai. Olha, não podemos afastar da assistência, não pode afastar do chão de fábrica, a gente chama de chão de fábrica, ali é a rotina assistencial do dia a dia, o atendimento do paciente, enfim. E depois saiu um artigo na Harvard Business Review colocando que os melhores hospitais americanos eram geridos por médicos. Diferente daquele aspecto, daquele mito que o médico não sabe administrar, saiu um artigo então colocando que os 6 melhores hospitais dos Estados Unidos, ou melhores pontuados, ele tinha gestores médicos como característica. E lá naquele artigo ele apontava uma série de pontos para isso, né, os motivos que eles identificavam, que eles inferiam. Um deles era que o médico ele tem mais autoridade sobre um colega médico do que um não médico, que o médico ele frequenta partes do hospital que de repente, administrador não médico não frequenta, como o centro cirúrgico, e outras características lá que agora não vale a pena. Então, eu achei interessante que, de alguma forma, a gente ouvia isso de forma empírica e depois, com o passar dos anos, eu tive a oportunidade de ler um artigo de uma grande revista que evidenciou isso. Então, acho que isso é um complemento. E medicina é muito peculiar, né? Medicina, assim, o cara que não é médico, é claro assim, você ainda é médico, mas se você gerir um hospital sem saber as peculiaridades que tem ali, porque o paciente é o elo mais importante de toda essa cadeia, né? E tem peculiaridades muito importantes. Não pode ser só financeiro, mas você não pode esquecer o lado financeiro. Você tem que ter a qualidade. Até para parar de pé, né? Mas aí eu pergunto uma coisa. Acho muito curioso que você fala, porque eu concordo, só que em partes. Porque se for para pensar na graduação do médico, é deficiente esse ensinamento, né? O médico ele não sabe gerir nem as suas próprias finanças. Quem dirá gerir um hospital. Mas não é só na graduação médica, João. Eu acho que na graduação de qualquer coisa, eu acho. A gente não aprende a lidar com dinheiro nem na escola. A gente não tem educação financeira, nem no primeiro, segundo grau, e também não tem na faculdade. Mas, assim, eu acho que hoje, o Renato foi fazer MBA nisso. Você tem formas de se... Agora, eu acho que é mais fácil você aprender isso sendo médico do que você não ser médico e entender a complexidade de um hospital. E é justamente isso, algo que eu e a Dani, nós tentamos pregar aqui, é a inovação, né? Então, buscar novos conhecimentos para o médico, buscar entender como é que funciona a gestão de hospital, como é que funciona a parte financeira, tudo é muito mais fácil. Que, inclusive, tira problemas que nós vivemos caindo como médicos de calote, de contratação, de muitos problemas que a gente enfrenta. Não é porque nós não fomos ensinados na graduação que nós não temos a obrigação de saber pelo contrário, ou a necessidade. Né? Eu acho que eu acho que isso é bacana, justamente a deficiência que de alguma forma gera oportunidade. Então, só complementando a fala do Murilo e sua, João, a graduação de medicina, de fato, ela não nos prepara para ser gestor. Por outro lado, ela nos dá uma bagagem técnica muito robusta e eu acho que isso é bacana para que a gente possa seguir numa área de gestão de saúde. Então, acho que esse conhecimento é muito completo. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um MBA em gestão de negócio pela Fundação Dom Cabral. Até na época eu fiz concomitante com mestrado aqui na UFG, que eram 2 assuntos completamente diferentes, 2 visões de pós-graduação completamente distintas, mas todas 2 muito interessantes. E o que eu acho é que, independente da nossa formação básica contribuir ou não, diferente do engenheiro, que de repente ele não tem gestão financeira, matérias de economia, mas ele tem um conhecimento de números muito maior do que o nosso, eu acho que cabe aos médicos que têm esse interesse buscar a informação, né? Eu acho que a formação ela é muito importante. E quando você fala que concorda parcialmente, eu acho que é isso. É bom, os médicos normalmente são pessoas bem formadas, são pessoas que realmente se dedicam à profissão e conhecimento técnico precisa ser adquirido. Então, acho que tem que ir atrás da informação e acho que o projeto de vocês, de alguma forma, estimula isso, né? E olha, uma coisa que eu e o João sempre falamos aqui é o quanto o academicismo nos força a melhorar. Porque, assim, nós, quando fomos escolher a nossa
nosso serviço de residência, nós queríamos justamente serviços que fossem bastante academicistas, que tivessem aula, que pegassem bastante em teoria, né? Ele escolheu o Hugo, eu escolhi o Materno, que são serviços que batem muito nessa tecla. E nós dois somos... O João é até hoje preceptor lá na Faculdade Rio Verde. Legal. E você passar um conhecimento adiante te traz uma responsabilidade, justamente que é isso que vocês falaram, de saber cada vez mais a fundo aquilo que você está falando. Literalmente, pegar a teoria, estudar, porque você tem uma responsabilidade, né? E eu pergunto para vocês, vocês vieram de uma escola tradicional, né? Tanto de graduação, mas quanto familiar, né? Mas pelo que eu entendi da nossa conversa, o pai de vocês já era empreendedor. Desde pequeno. Pois é, né? Ele começou a trabalhar muito cedo e eu acho que isso foi um exemplo, né? E a gente vê o quanto é interessante, né? 2 médicos já com a carreira consolidada dentro da medicina, mas não estão parando por aí, né? Empreendendo na CRD, já tem um curso de gestão hospitalar, o Murilo investe muito na parte de docência também. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que falta na formação hoje médico, dos novos colegas médicos que estão formando, que parece que eles estão sempre buscando atalhos, buscando especialidades que são mais tranquilas. Tem um caso interessante, Murilo. Pela primeira vez, eu acho, no Hugo, tá sobrando vaga de ortopedia, cara. Ninguém quer fazer. Você sabe que está acontecendo isso com a radiologia também? Ainda não A radiologia, quando eu prestei, era mais na época do Renato também, eu acho que era uma das mais ou a mais, né? E era hoje... radiodermato na época que eu prestei. Hoje, enfim, é curioso, né? Como as coisas mudam, né? Então, entrando no aspecto histórico que você tinha comentado, hoje tem escolas muito fortes em São Paulo que estão sobrando vagas para R4. A gente tem a residência do CRER, tem a residência do CRD, nós temos a residência aqui da UFG e ainda não teve ociosidade de vaga para pós-graduação, para residência, para o R1. Mas R4, esse ano nós já tivemos subespecialidade que não teve procura. E isso para mim é muito interessante, porque sempre era aquele negócio assim, eu, por exemplo, recebia 1000 telefonemas. Renato, meu filho vai prestar. Renato, um amigo meu. Parece que a coisa está ficando menos desejada. Infelizmente, porque é uma especialidade muito interessante. Não, eu acho isso muito curioso, porque... a lista de dermato está cada vez aumentando mais, né? Dermato, otorrino, oftalmo. Eu acho assim, claro que a gente tem que fazer o que gosta, isso é óbvio, né? A gente não tem que se forçar também a procurar aquilo que vai ser só mais tranquilo, e tanto recompensa financeira quanto também tranquilidade da residência mesmo. Mas não falta, digamos assim, para o médico que está formando agora, porque é muito curioso, o tanto de faculdade que tem, está sobrando vaga de residência em várias especialidades. É o contrário, né? Deveria ser o contrário. Porque inclusive, teve um momento que a gente foi procurado, tanto lá no HC quanto no CRER, o Ministério pedindo para que a gente aumentasse a quantidade de vagas, porque eles percebiam que existia uma grande demanda devido ao aumento das escolas médicas, né? Então, o que era esperado, o que era óbvio, era que teria um aumento de demanda, mas isso não aconteceu. Não sei se as pessoas têm vocês medo. Acham que é? Eu acho que da radiologia tem muito medo da inteligência artificial, tem muito medo de ser substituído por máquinas. Eu acho que tem muito esse aspecto especificamente da radiologia. Um mito, né? Para mim, sim. Para mim é um mito, não tem dúvida que nós temos uma relevância muito grande nesse processo e muitas pessoas, inclusive, acham que é muito simples, então o computador, o robô vai dar um laudo. Na verdade, assim, existe uma gama muito grande de diagnósticos e isso está longe de ser consolidado. E na parte da ortopedia, Murilo, o que você acha? Eu acho que tem um lado, muitas vezes, assim, de ser uma disciplina, uma especialidade onde tem uma fama de se trabalhar muito. E aí eu acho que na residência... dentro da medicina, qual que não trabalha? Tá até um dermato. Eu acho que assim, eu trabalhei demais na minha residência médica. Eu ainda peguei uma geração um pouco... Eu sou, na verdade, realmente mais velho que o Renato e bem mais velho assim, tá com 28, com 27. E uma outra... Eu tenho 41 anos, na verdade. E aí, assim, uma geração anterior à de vocês. E realmente, assim, eu ainda peguei aquela fase onde não tinha o tal do pós-plantão, essas regulamentações que hoje o MEC impõe.
Então, assim, não existia muito isso. O Renato chegou aí em São Paulo lá uma época que eu estava lá, eles iam em casa, mal os via. E eu perdi 11 quilos no meu R1. 11 quilos em mim é quilo, viu? É muito quilo. Então, assim, era parte. Não que eu ache isso que seja correto também, não. Não acho que seja importante isso. Mas a ortopedia tem essa fama, mas, assim, eu acho que hoje talvez eu trabalhe mais do que naquela época, porque, na verdade, a gente vai... A sua residência não é um momento da vida que você vai mais trabalhar, provavelmente vai ser depois dela. Se perguntar para o Renato se ele tem vontade de voltar, provavelmente ele vai falar assim, nossa, com certeza, seria férias, porque Não, eu acho... o grau de responsabilidade é muito maior e você trabalha muito mais em termos de quantidade. Que bom que trabalha muito, né, gente? Trabalhar é bom pra caramba. Péssimo seria se não tivesse trabalho. E veja que essa é falando agora de medicina e não das especialidades médicas, olha que bacana você ter a oportunidade de trabalho. Quantos colegas que, infelizmente, não têm essa oportunidade? A medicina é muito bacana nesse sentido também. Você está... em algum momento que você está mais animado, que você tem uma necessidade maior de um ganho financeiro, você tem o plantão, você tem... Então, eu acho isso fantástico na medicina. Eu acho que essa possibilidade que as outras profissões não têm é muito maneiro, é muito bacana essa possibilidade. Eu vejo isso com muito bons olhos. Ainda, né? Assim. Eu percebo que isso é ainda, sim. Eu tenho essa impressão, Dani. Na verdade, quando eu vim para Goiânia, eu tinha uma dificuldade enorme. Quando eu vim para Goiânia, eu comecei a trabalhar nos Hospitais Dentados, que é anexo ao CRD. A gente trabalhava lá. Não, na verdade, nem existia CRD, na verdade. E meu pai fez a carreira dele toda nos Hospitais Dentados. E eu, quando lá tinha uma regra, que a ortopedia tem muita hierarquia, eu era responsável para achar para organizar o pronto-socorro. Na verdade, organizar na parte simplesmente contratar pessoas para estarem ali. Escala médica, perfeito. E não era fácil preencher a escala médica. Isso, assim, naquela época quem dava plantão era residente. Eu já tinha acabado a minha formação e volta e meia eu tinha que cobrir lá, meio, não achou ninguém, sábado à noite, tô correndo para lá. Isso meu pai cobria antes, né? Eu acho que vale falar que antes de você chegar, sim, meu pai, colegas de muito prestígio, Dr. Valne, enfim, o pessoal tinha, porque não tinha mão de obra. Não tinha. Hoje em dia não se dá mais plantão residentes e, assim, tem disputa para dar plantão nessa mesma instituição. E olha que as vagas aumentaram muito, porque todos esses hospitais públicos não tinham o GOL naquela época, muitos serviços públicos que não tinham plantão de ortopedia hoje tem, muitos desses unidades básicas que não tinha. Naquela época, eu acho que nem CROF, não sei se tinha. Então, assim, o fato é que eu acho que sim, está mudando por causa da demanda pela oferta de pessoas muito maior do que se tinha naquela época. E, infelizmente, eu acho que vai começar a ter, se já não tem, eu já não posso dizer, talvez vocês possam falar até um pouco melhor, desemprego na medicina, assim, a pessoa não conseguir cobrir todos os horários dela, porque a gente saía da faculdade, né, Renato, da residência, assim, segunda eu estou em tal lugar, terça tal, e eu acho que hoje, muitas vezes, as pessoas já não conseguem se posicionar como a gente... Que não, cara. Ainda olha, não? Que curioso. Que bom, mas eu acho que medicina, então, é uma das poucas que permite isso. Mas, né? assim, depende da onde. Por exemplo, em Goiânia, o mercado é saturado, né? Tem muitos profissionais. Eu acho que depende muito da onde. Mas, assim, e é curioso, porque ainda mais pós essa experiência que nós tivemos de pandemia, olha que engraçado. Eu não tenho vergonha de falar, eu dou plantão como clínico. Não tenho vergonha de falar, é engraçado, né? Porque eu tô terminando a ortopedia, mas... Você não tá roubando um banco, não né? Você tá trabalhando, né? Eu tô trabalhando, né? Eu tenho que assumir pro meu chefe que eu dou plantão de clínica, é pesado, né? Chefe, eu tenho que pagar o leite em casa, né? Mas, enfim, dando seguimento, olha que curioso. Eu formei em 2014. Por mais que eu tenha a cara jovem, eu já tô com 32 anos também. Tenho uma estradinha de medicina. Quando eu formei, eu fui para Rio Verde, eu trabalhava em plantão SAMU, fiz UTI depois de um tempo de formado, trabalhava em pronto-socorro, era briga para pegar plantão, cara. Era briga. De mandar no grupo assim, passa plantão, sábado à noite, eu pego. Hoje não fecha a escala. Não fecha. Aí depois da pandemia, o que aconteceu? Os recém-formados foram recrutados, né, para ir para as UTIs, para enfermarias de Covid. Ninguém quer sair agora. Chegar no recém-formado e falar assim, tem um plantão de UPA, pronto-socorro, para tocar 60 fichas, que nem é demais. Poxa, a gente atendeu muito mais do que isso em 24, 12 horas. Eles não querem. Mas eu acho que, assim, na minha opinião, acho que isso foi um aspecto pontual, né? Existiu uma situação atípica devido à pandemia do Covid. Uma demanda. Que, de alguma forma, mudou o mercado. Né?
Mas essa visão temporal, eu fiz a brincadeira com o Murilo, mas essa visão para mim é muito clara. A gente tinha uma demanda por trabalho muito maior do que nós temos hoje. Essa relação oferta e procura, ela mudou. Mudou para o clínico geral, mudou para o ortopedista, mudou para o radiologista. Quando eu terminei minha residência, aliás, antes de terminar o meu R4, eu ainda ia fazer um fellow, mas antes de terminar o meu R4, a maioria das clínicas de Goiânia me procurava. Ó, Renato, você está voltando, tudo, você não quer vir laudar aqui com a gente? Tá? O pessoal vinha atrás, antes de voltar. Algumas até assim, ó, de repente eu te ofereço uma pequena porcentagem, tudo. Os donos daquelas instituições, eles não, a maioria delas, né, eles não laudavam, por exemplo, ressonância magnética, e existia a necessidade de médico para laudar. Hoje, muitos colegas muito bem formados, com R4, fellow, pessoas assim, bons radiologistas, de bela formação, de grande escola, pessoas bacanas, mesmo esforçadas, relacionamento interpessoal bom, eles chegam para trabalhar e muitas vezes tem que começar ali no ultrassom, se tiver espaço no ultrassom, vai caminhando, vai crescendo, começa um periodinho de tomo e ressonância, então houve uma mudança mercadológica. Eu acho que o próprio CRD, né, Renato? Eu lembro assim, no começo, eu participei da construção literalmente do CRD, porque o CRD estava começando e eu estava... Uma piada do ortopedista. Você está favorecendo. Eu tô vendo, pegou picareta, pegou martelo. Mas eu tava aqui em Goiânia e o Renato até nessa época estava em São Paulo. Yeah. E era uma dificuldade conseguir fechar todos os radiologistas. Fechar a escala. E não estou falando escala de plantão, não, gente. Eu não estou falando comercial... sobre aviso de sábado, 4 horas da manhã, não. Aliás, não tinha plantão nessa época de radiologista em Goiânia. E uma dificuldade enorme. E aí, hoje em dia, quantos radiologistas o CRD tem nós somos contratado? Nós somos mais de 100 radiologistas. Olha hoje o nosso serviço, né? é grande, mas mudou. E muito dessa mudança, aí eu entendo que a tecnologia interfere. A gente tem colega que está conosco hoje trabalhando à distância devido à teleradiologia. Você falou Rio Verde, a gente atua num serviço lá, o serviço bacana do Hospital da Unimed de Rio Verde. E o contrário também, nós temos os médicos na ponta, nós temos alguns médicos, por exemplo, que moram em Rio Verde, de alguma forma eles contribuem também com os laudos nossos aqui. Então a gente faz esse intercâmbio. Então a teleradiologia, a tecnologia nesse sentido, de alguma forma interferiu na disponibilidade aí de mercado. Mas isso aí foi melhoria, né? Eu sou muito otimista, isso é uma característica minha, né? Eu digo que eu sou um otimista nato, aliás, Renato. Então, o fato é... Eu dar um pausa, porque essa foi muito ruim. Essa foi boa. Pior de tudo que essa piada ele aprendeu com o Renato Posterli na medicina legal no quarto ano. E já era ruim naquela época, bom que o irmão entrega o outro, adorei, vai. Mas veja bem, vamos lá. Essa foi boa. Essa questão da tecnologia, então... as coisas estão ficando difíceis. Gente, difícil era lá atrás. Ah, mas porque o telefone te incomoda demais. Imagina sem o telefone, quer dizer. Então, eu sou um entusiasta. Eu acho que as coisas... mas essa turminha não quer nada com nada, é muito zacado. Eu dou aula na graduação também da UFG. Eu dou aula no primeiro ano, dou aula no terceiro, dou aula no quarto. O perfil... primeiro que é uma meninada, assim, que antigamente era mais ou menos da minha idade, né? Eu chegava ali, eu me sentia... velho. Mas o perfil da turma é uma meninada que tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu. Não, mas mudou mesmo. Nós estamos ficando velho, mas a gente mudou. Os dois. Mas parece que naquela época, quando a gente era acadêmico, a gente via diferente. Era diferente. Uma maturidade diferente. Eu sei que essa geração é uma geração que tem características diferentes. Eu concordo que, num primeiro momento, esse pessoal parece que não tem aquele interesse, aquela pegada imediatista, mas tem coisas muito positivas. Eles fazem uma apresentação no PowerPoint que, assim, é impressionante. O tempo vai passando e essas mudanças elas são positivas e negativas. Então, a teleradiologia, que muita gente, nossa, acabou com o mercado médico, acabou com o mercado no médico radiologista, na minha visão é o contrário. Por exemplo, o CRD surfou esse momento. Nós vimos criar a teleradiologia, quer dizer, eu participei disso, eu vivi o momento de início
dessa nova fase, inclusive depois a regulamentação, etc. Isso é uma oportunidade muito grande. Hoje a gente atua em outros estados devido ao advento da telemedicina. Como é que eu faria isso lá atrás? Sim. Então, eu concordo contigo. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante. Eu costumo dizer que essas mudanças que a gente não gerencia, não adianta ficar chorando, eu sou contra. Ninguém está perguntando se eu sou contra ou a favor. Você tem que aproveitar. E vai acontecer. Primeiro fazer o diagnóstico, entender que a mudança existe e aproveitar essa mudança para poder surfar essa Tem onda. uma fala que eu acho que todo episódio a Dani fala, né? A mudança está aí, né? A inovação, a tecnologia, o marketing digital, né? Então, assim, a gente tem duas opções. Ou surfar nessa onda e trazer esses benefícios, adaptar para nossa realidade, ou torcer o nariz e ser antiquado, perder uma oportunidade, porque é só uma ferramenta. Sobre o marketing digital, eu sei que você é blogueirinho, né? Tô acompanhando lá no Instagram. Mas isso é interessante, porque assim, na verdade... Olha lá. me ajuda Temos um aqui. background aqui. Mas o que acontece? Eu ouvia muito dos colegas e obviamente, assim, eu sempre tive muito no lado acadêmico, da parte mais acadêmica, e tinha um preconceito danado. Então, falava assim, o médico não tem que ter Instagram, tem que ter Lattes. Eu tenho Lattes, assim, e o meu tá todo dia, eu coloco lá meus currículozinhos, ou meus certificados, as publicações, assim, alimento ele, tá exatamente atualizado, porque para mim é importante que eu tô na pós-graduação, tudo isso me ajuda. Mas não tem como ficar sem Instagram hoje. Até porque, que eu falei, a minha esposa é médica e ela tinha um pessoal que eu falei, Sabrina, você tem que ter. Porque hoje o Instagram é páginas amarelas. Se você for... tem um restaurante bom na cidade fulana. Eu vou no Google, mas a geração talvez de vocês e mais nova de vocês vai no Instagram. Então, se vai botar lá, doutor fulano, se não tiver uma página lá, doutor fulano, médico, qualquer coisa... Não é achado. Então, é páginas amarelas. A gente tem que entender que as coisas só mudam. Adendo. Eles nem sabem o que é página amarela. Vocês têm um público mais jovem, né? Tem que explicar o que é páginas amarelas. Mas talvez a pessoa de 20 e poucos anos... Mas talvez a pessoa de... Olha, e o Renato tá brincando, mas eu me acho um menino. Eu me acho um menino. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se acha um menino. Mas eu tenho certeza que tem pessoa de 20 anos que não chegou a ver uma páginas amarelas. Não é possível. Mas é verdade. Acha aqui, né? Listel. Aqui tinha um famoso, qual que era daqui de Goiânia? Eu acho que era lá de Listel. Listel? Mas o que o Murilo está colocando é relevante. Eu acho que as coisas mudam, né? E, enfim, temos que aproveitar, surfar as oportunidades. E essas novas ferramentas, ao meu ver, elas não tornam o relacionamento médico-paciente mais distante. Não é isso, não é o celular, não é a telemedicina que me afasta do paciente. Se eu tiver inteligência, eu uso isso ao meu favor. Perfeito. Eu acho que afasta o paciente, eu que estou no lado assistencial ainda, você não olhar na cara dele. Muito pior, né? Você não escutar não é o computador que está ali. Você não escutar ele. Eu ficar digitando enquanto ele está falando... Mas se eu tiver com papel escrevendo enquanto ele está falando, é a mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Então, assim, na verdade, é a maneira que você o atende. Se ele me manda mensagem pelo Instagram, é claro que a nossa vida ficou, vamos dizer assim, aberta, mais tumultuada com o WhatsApp. O paciente me manda mensagem sábado, 10 da noite, que coisa que talvez na época do meu pai não ia ligar na casa dele, ou talvez até ligasse, mas era mais difícil o acesso. Em compensação, meu paciente eu acho que é muito mais bem cuidado, porque eu sei de tudo que está acontecendo. Claro. Eu peço para ele me ligar, eu acho bom, porque na verdade... Se acontecer alguma coisa... Eu tô sabendo. Então, assim, para mim é importantíssimo. Eu sou cirurgião, então, assim, cirurgião de coluna. É uma área, vamos dizer assim, né, meticulosa. Um pouco mais melindrosa. Então, assim, eu quero saber das coisas. Então, na verdade, eu acho que a gente melhorou a nossa assistência. Concordo demais. E eu digo mais, agora eu vou assumir. Eu uso o Dr. Murilo como exemplo. Porque na minha residência o pessoal me zoa, né? Fala assim, ó lá, médico blogueirinho. Eu falo assim, mas o Murilo é também. A camisa apertada no braço parece. Aí, ó os irmãos brigando. É isso que eu quero ver, eu quero polêmica. Apertada na barriga. Aí eu uso dois exemplos. O Dr. Rogério Amaral, meu chefe também, um abraço pro Rogerão, e o Dr. Murilo. Assim, ó, lá, o Rogério tá pior que eu. Ele tá demais, tá demais. O que é bom, pior no bom sentido. E eu acho igual vocês falaram,
é uma ferramenta, né? Então a gente tem que saber usá-la com, digamos, Ética, com ética, com da melhor um forma bom senso. possível. Eu acho que assim, E só tem a ganhar com isso, nós e principalmente o paciente. Porque pensa o seguinte, é uma vitrine. Então você consegue atrair mais, entre aspas, clientes. Vamos colocar como clientes. Então você tem aquela porta ali mais fácil. E para o paciente, ele consegue rastrear um médico de confiança. É claro que, muitas das vezes, é utilizado um perfil que não é bem a retratação da verdade. Mas aí cabe Mas da qualquer consciência de cada qualquer um, né? fonte que você for procurar, ou qualquer ferramenta, qualquer mídia, você tem que saber fazer um filtro, né? Uhum. E não acho esquisito falar cliente, não, já que nós Eu estamos acho aqui que é mesmo. abertamente, é cliente mesmo. Não tem cliente. que ter vergonha de falar que é cliente, não. Pelo contrário. E aproveitando, a gente falou aqui sobre a história de vida, como é que vocês cresceram dentro da profissão. Falamos agora um pouquinho de empreendimento dentro das redes sociais. E aí eu queria perguntar para vocês, somente para você, Renato, como é que é justamente essa visão? Porque falaram que CRD, eu acho que quem está nos ouvindo não sabe o que é o CRD. Agora faz aí um jabá, explica para a gente o que é o CRD e explica para a gente da onde surgiu essa ideia de empreender, porque até o Murilo falou que você já está saindo um pouco da parte assistencialista e virando só o CEO da CRD. Também, né? Eu sou o CEO, mas meu pai não deixa, eu tô falando, meu pai não deixa. Ele tem que... Meu pai fala, você pode ser o CEO, mas você tem que ser um bom radiologista. Então, ele não... deve ser o CEO e deve ser. Na realidade, meu irmão também, ele comanda uma empresa de aviação agrícola enorme, em que ele é o diretor, mas ele voa todo santo dia. Porque senão ele fica fora do mercado. E é aquilo, né? Porque se você vive aquilo, você consegue identificar os problemas, como você falou. Circula por todas as áreas, você sabe o que está acontecendo. O CEO médico é melhor que o CEO não médico. Até a sua autonomia, a sua percepção do grupo, Exato. Isso é importante. E nós somos muito bairristas, né? Nós estamos aqui num grupo de 4 mesmo. Então, quando você escuta de um colega médico, a comunicação flui melhor. Então, o CRD começou há 12 anos, quase 12 anos, tá? Tem 11 anos e alguns meses. Uma clínica que está localizada no centro de Goiânia, na Avenida Paranaíba, ao lado do Hospital de Acidentados. Uma clínica que, desde o começo, ela surgiu muito focada na qualidade. Então, a qualidade está dentro do nosso DNA. A história foi muito interessante, né? O meu pai, um médico ortopedista, cirurgião de coluna de prestígio, bastante atuante, professor da faculdade, tinha me dado aula. O Murilo fez ortopedia, foi para a subespecialidade de coluna, quer dizer, o mais natural era que eu fosse também. Eu era o próximo ali daquela cadeia, uma diferença pequena de 2 anos. E eu entendi, eu acho que desde pequeno eu era muito empreendedor, e sempre gostei muito. Lá em casa a gente nunca teve moleza, criação muito dura, muito tradicional, como né? Você falou exatamente. E eu sempre gostei muito de empreender, desde criança. Depois a gente pode até entrar nos causos, aí, assim, nas histórias. E eu entendia que radiologia era uma especialidade que me permitiria isso, né? Então eu achei muito interessante. Também sempre gostei muito da parte de diagnóstico, achava chato decorar protocolo, tratamento, sempre achava interessante a propedêutica diagnóstica, como chegar no diagnóstico, desde a parte clínica, os exames, etc. E aí eu resolvi fazer ortopedia, discuti muito... Radiologia. Pois é, esqueci. Se você resolveu, marcou errado. Boa. Não deu certo. Agora vai ver, pô, era o que eu queria. Eu tô falando que até a gente confunde, né? Quem é o Murilo, quem é o Renato. Voltou agora que ele queria fazer o top, né? Mas não, enfim, eu resolvi fazer radiologia. E aí tinha um serviço de ortopedia forte no Hospital de Acidentados, e a radiologia realmente não atendia a necessidade daquele grupo de médicos que ali estavam, daqueles pacientes, etc. Então, meu pai falava muito das dificuldades, às vezes, por complicação, você tinha que colocar o paciente na ambulância, levar para um outro serviço, era muito difícil na época, né? Então, eu resolvi fazer radiologia, e como um acordo com a família, discutimos isso muito, e a família é muito unida, a família árabe, então, tudo é discutido assim, à mesa, mãe, pai, irmão. Então, é uma decisão que foi, de alguma forma, a 4 mãos. E aí eu
fiz a residência, tive um período fora. Quando voltei, o CRD estava começando, então aquele comecinho, meu pai tocou, o Murilo ajudou, alguns colegas radiologistas aqui nos apoiaram, como o Murilo falou, até uma dificuldade de fechar a escala, o mercado era outro. E aí eu tive uma oportunidade com alguns meses nos Estados Unidos, num fellow em San Diego, e vi que a medicina em si mudava muito pouco do que eu tinha visto lá em São Paulo, que eu tinha visto aqui em Goiânia, na radiologia. Mas que a parte de gestão, como o americano era muito objetivo, assim, era um chão de fábrica, eu achava aquilo maravilhoso, muito diferente do ponto de vista que a gente tocava, principalmente aqui em Goiânia. E aí eu quis trazer, eu vi uma série de oportunidades, eu vi que, por exemplo, os laudos demoravam muito para ser entregues, eu vi que os serviços não tinham plantão, eu via que tinha uma sensação que o colega estava fazendo um favor para atender o cliente, e essa percepção, essa leitura que nós fizemos, falei, não, quero realmente entregar um serviço de qualidade. A gente usou muito tecnologia, né? Então, na época, a gente comprou o melhor equipamento de ressonância, então aquele viés de tecnologia muito forte. Buscamos os melhores profissionais do mercado, então esse cara foi meu professor, esse cara é muito bom, esse cara é um grande radiologista. Então, a gente trouxe o melhor corpo clínico que tinha naquela época, então tecnologia e gente boa, porque não adianta máquina boa que você não sabe pilotar. E o aspecto qualidade no sentido mais amplo, de temperatura do ar, correto estacionamento, cafezinho. Quer dizer, eu brinco lá até hoje, eu falo, deve ter anos, é proibido falar não. Para falar não, vocês têm que me consultar antes. Para falar sim, está todo mundo autorizado. Então eu brincava, chegou um paciente aqui com a conta de luz, vai lá e paga para ele na lotérica. Chegou um exame que a gente não faz. Liga numa clínica que faz, tem importância concorrente, marca para ele, não simples, resolve o problema, encanta, surpreende o paciente. E aí deu muito certo, foi engraçado que foi um projeto assim, quando a gente foi começar, muitas pessoas até falaram, Renato, você está maluco, Goiânia cidade tem muita ressonância, o mercado aqui já está estabelecido, muitos players competentes, de fato, tinha muita gente boa, ainda tem muita gente boa, mas a gente, de alguma forma, quis trazer assim, uma performance diferente, uma percepção, uma experiência, uma jornada do paciente, do cliente, do acompanhante, para a fonte pagadora, quer dizer, uma relação muito transparente. E me parece que foi um case de sucesso. Então, logo com 2 anos que a gente tinha iniciado, a clínica ficou pequena, nós já começamos uma ampliação, mudamos, fizemos uma mudança na marca, mudamos a fachada, ampliamos o parque tecnológico, partimos para uma área que a gente não era muito focado no primeiro momento em radiologia osteoarticular, até pelo viés eu tinha feito radiologia osteoarticular, a família de ortopedista, então um vínculo muito grande com o Hospital de Acidentados e sem dúvida isso trouxe um sucesso legal. Não tinha 3 anos de CRD, um colega me procurou, falou, Renato, estou com um problema no meu hospital, eu tenho aqui um paciente que eu fiz uma cirurgia linda, maravilhosa, tudo perfeito, mas por causa de não ter um laudo no raio-x, eu não consigo fechar essa conta e faturar para o convênio. Me ajuda aqui, vem aqui, me dá uma luz aqui. Esse colega, então, foi a primeira oportunidade da gente sair um pouco ali da Paranaíba. Eu fui lá no final de semana, o Ricardo era residente ainda, me ajudou, a gente no final de semana limpou a pilha, deixou tudo organizado. Ele ficou encantado, ele me ligou no segundo e falou, Renato, poxa, eu tenho uns colegas que vêm aqui e tudo, mas você mudou o processo, você mudou, tá errado. Você não quer entrar de sócio comigo na minha radiologia, não? Isso já era um outro hospital. Eu falei, não tem dinheiro, eu estou começando a vida, expandimos agora o CRD, estou super apertado, não, eu vou te dar uma oportunidade de você ter 50% e você vai pagar com o seu trabalho, né? Então, foi a primeira oportunidade fora ali da Paranaíba. E hoje a gente já atua em vários serviços, a maioria dos hospitais em Goiânia, em Rio Verde, como eu coloquei, fora hospitais, por exemplo, o Hospital Anchieta, em Brasília, que é um hospital muito grande, o Hospital UANA 3, o primeiro Hospital UANA 3 do Centro-Oeste. E isso, de alguma forma, foi uma oportunidade de crescimento e a história é mais ou menos essa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só que interessante isso.
Você citou aqui um dos conceitos do marketing mais importantes hoje, que é o over-delivery, né? Você entrega mais do que o cliente está esperando. Você não vai só fazer um exame, você vai entregar toda uma experiência. Então, desde um café, né, o que ele vai encontrar na entrada, como ele vai ser atendido. Muitas marcas hoje, clínicas / marcas, né, como clientes / pacientes, tem o seu cheiro próprio, que é desenvolvido, tem a sua marca, tem toda uma experiência por trás daquele atendimento. E eu não sei há quanto tempo atrás nós estamos falando, né, que isso foi criado, mas um conceito muito importante que vocês já conseguiram aplicar lá atrás. Isso foi estudado ou isso foi intuitivo? Os dois. Tem 11 anos, tá? Ainda não tem 12 anos. E foi muito feeling no primeiro momento. Eu era médico puro, não tinha formação, como você colocou, mas tinha um DNA. Eu acho que eu sempre gostei muito de empreender, sempre fui muito fuçador nesse sentido. Tive a oportunidade de ver um serviço fora e copiar algumas coisas, e tinha na criação esse cuidado muito grande. O exemplo tem que ser disponível, tem que resolver o problema. Não interessa se é um entorse de tornozelo, ou se é tem que resolver. Então, desde o primeiro dia que nós abrimos o CRD, plantão 24 horas. E não tinha em Goiânia, acho que ainda, talvez se tiver, é muito pouco, né? Bom, mas Renato, você vai ficar disponível para fazer um ultrassom, para fazer um raio-x, uma coisa simples, um negócio que não dá dinheiro, é deficitário. Eu entendo que isso gera até não diria uma dependência, mas assim, uma obrigação, é uma forma, de alguma forma, de apoiar o paciente, ou o médico, o assistente, naquele momento que ele mais precisa. O mesmo operador, às vezes está com o paciente lá, ele precisa resolver, não tem ninguém que resolve, eles sabem que pode ligar lá, vou te caminhar esse paciente aí, vocês estão disponíveis. Então, acho que isso é uma característica. Isso aí, Dani, o Renato falou super bem, na verdade, eu acho que vem de várias coisas. O Renato sempre foi um cara muito, hoje a gente chama de comercial, mas na época era... Marqueteiro. Não é marqueteiro, cara, mas ele gostava de, tipo assim, de negócio. Ele tinha a veia árabe, vamos dizer assim, mais aflorida. Era característica dele. Negocinho. Eu sou descendente de árabe também. Como é que é o negocinho? E que meu pai tem também. Então tem um lado realmente bem emblemático na família. E eu acho que disso tudo que você falou, assim, o do encantamento, eu acho que hoje o seu CRD tem isso assim, como uma marca muito forte. Mas eu acho que o principal no começo foi disponibilidade. E não poder falar não e não ter medo de trabalhar hora nenhuma. Eu via os meninos o tempo inteiro com a mochilinha nas costas, com a teleradiologia, manda o exame aqui que eu vou laudar no meu Não, e que bom que computador. tinha teleradiologia, porque eu não precisava ir lá. Quer dizer, eventualmente eu até ia numa necessidade, mas muita coisa eu fazia à distância. Olha que bacana. E olha que curioso, mas né? isso era uma característica muito forte do meu pai. Você pegasse meu pai domingo de manhã, ele estava sempre no hospital. Acho e não era passando visita. Era, sabe o seguinte? Você ajudar ele aqui para não era passando visita, era assim, ó, fulano ele tá ligou craque no podcast, na live, você então, pode chamar. Então, o próximo episódio é Sérgio e Ricardo. Vamos dividir. Talvez o Ricardo vai apanhar mais no microfone do que ele. Mas ele sempre... Eu acho que eu nunca vi ele falar não, né? Então, assim, na verdade, era o tempo inteiro... E era resolver coisas que não eram, talvez, nem pertinentes a ele, assim. Quando eu lembro, assim, resolvendo coisa que não era de ortopedia, que não era de nada, ele ia lá e dava um jeito. E eu acho que isso, é uma característica... A disponibilidade é uma característica importante. Nossa. E a qualidade, né? Hoje, qualidade é um termo mais amplo, né? Hoje você tem um sistema, o SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade, com o selo Zona, PAD. Nós somos a primeira instituição de saúde de Goiás a ser acreditada ONA 3. Então, hoje está muito bem estabelecido. Mas, desde o comecinho, essa qualidade, mesmo que a gente não soubesse exatamente, ou que isso não tivesse estruturado, era uma característica. Hoje, nós temos lá uma equipe que é responsável pela experiência do paciente, tem ouvidoria, tem uma série de protocolos onde você tem isso. O lanche é natural, tem uma nutricionista que sabe que o lanche para o paciente é uma fruta, não é um pão de queijo. Então, você tem um cuidado hoje assim, muito estruturado. Antes, talvez, não tinha teoria,
Mas a percepção, isso vem Tem do DNA. Um livro muito legal, chama Os Originais, que é de Adam Grant. Ele fala que justamente tem algumas características que as pessoas que são originais, que são empreendedoras, inovadoras, trazem para o mercado. Entre elas, sei lá, Bill Gates, Steve Jobs. E isso é muito bacana, porque a gente for pegar a máxima do empreendedorismo, é justamente isso aí. Você identificar uma dor e resolver a dor daquela pessoa. E aí você colhe frutos disso. Né? Então, assim, foi uma aula para mim aqui, essa fala, que eu só estava falando e imaginando meu consultório daqui uns dias. Mas uma coisa eu acho curiosa. Porque na radiologia você conseguiu instalar essa inovação. E na ortopedia, mano? O que você acha que está faltando para o ortopedista ter uma visão mais empreendedora também? Eu sei que você é, mas eu vejo que muitos colegas ainda estão reclamando falta de plantão, reclamando de plano de saúde, não estão identificando justamente uma dor para poder resolver e melhorar o serviço. Você concorda com isso? Não, assim, a radiologia, eu acho que ela te permite empreender de forma mais clara, mais, vamos dizer assim, igual o Renato falou. Mais óbvio, mais escalável. Ele falou, eu tentei fazer eu me decidi fazer radiologia porque eu queria ter essa veia empresária. Como ele disse, era uma coisa que para ele era importante desde o início. Acho que a gente, como médico assistente lá na ponta, muitas vezes o empreender é mudar a sua forma de atender bem, fazer que o seu cliente, fidelizar o seu cliente, com coisas... Não assim, deixar ele esperando, ligar para saber talvez, se melhorou. Talvez com coisas fazer bobas. falta de educação. Talvez com coisas bobas. Eu acho que a minha secretária liga para o meu paciente que eu operei. Como você tá? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Eu ligo para o meu paciente e aí, tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem? Depois de uma semana, coisa que ele não espera. Então, assim, são coisas meio que não é muito a prática, mas eu acho que agrega muito valor no seu atendimento. O que eu acho mais importante é que, assim, muitos colegas veem aquele paciente como você está fazendo ele um favor para ele atender, assim, ele veio aqui e eu tinha algumas brigas no bom sentido com alguns colegas que estavam nesse plantão do Hospital de Acidentados quando a gente estava lá no começo, que nem trabalham mais, coisa muito antiga aqui. Tinha aquela, mas veio no plantão na hora errada. Graças a Deus. Pega, dá um beijo nele, que ele veio no plantão, e vamos atender ele. E essa mentalidade muito ultrapassada, que hoje em dia eu acho que não cabe mais. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que, de forma prática, é isso. Você consegue, talvez, empreender na sua vida pessoal. Você não precisa de abrir uma startup, como você está fazendo aqui com a Inova Médica. E sim, você está fazendo de uma maneira mais clara, mas eu acho que você consegue fazer isso aí na sua prática. Fantástico. Eu vejo diferente. Eu não vejo que, assim, você tratar alguém bem, você não fazer falta de educação, seja inovar dentro da medicina, Acho seja isso empreender. é óbvio, né? Hoje em dia, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai procurar outro. Não, hoje em dia você está perdido. Né? Porque você tá perdido. existe outro que, às vezes, até... aproveitando ali, o Instagram, ele permite que as pessoas te conheçam se você, né, for aberto, fizer coisas instrutivas, trouxer conteúdos educativos que o paciente vai aproveitar para te conhecer, para saber se ele sintoniza com a sua energia, que eu acredito muito nisso. Mas, enfim, ele vai procurar outro. Então, não é que você está inovando. Você vai seguir um caminho que é inevitável. Concordo. Não, eu acho assim, isso é o mínimo. É o mínimo. Eu acho que isso é o mínimo. Não tem como fugir disso. Concordo com você. É que eu acho que termina que muitas vezes por uma questão, não, mas eu não sou bem remunerado, ou isso ou aquilo, a gente termina usando como... Eu sempre falei com os meninos que trabalham comigo, assim, você não consegue ser uma pessoa na sua formação, atender mal, e achar que vai ser um ótimo médico quando você tiver... Aquilo entra de um jeito que fica medularizado. Você vai estar fazendo igual. Então, assim, se você não entender que se você fizer direito agora, você não vai conseguir fazer direito depois, pelo menos eu acredito nisso, né? Isso é quase o óbvio, né? Tratar bem, né? E a gente... Eu falo por mim mesmo, às vezes a gente esquece. Mas acaba que às vezes a gente até esquece o que seria o óbvio, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes aquela hora, sei lá, pós-plantão, cansado, vai ali sentar no ambulatório para atender o paciente, aí sem ver você dá aquela cacetada, né? Aí para e pensa, putz, o que eu fiz? Pra quê, né? Pra quê? Mas aí eu acho que o ideal é justamente, você vê que você errou, volta pro caminho correto, né? E o que vocês trariam de
de mensagem para as pessoas que estão formando agora? Agora vamos pegar bem o nosso público, pessoas que estão saindo da faculdade, prestando sua prova de residência, falar um de cada vez. Fala para nós, Renato, o que você fala, um exemplo de pessoa igual você é, de empreendimento, para a gente aqui foi uma aula, né? A gente fica satisfeito demais aqui, que cada episódio é uma aula diferente. A gente fica satisfeito demais, assim. Minha cabeça já abriu aqui, eu já tenho altas coisas para a gente conversar depois. Bacana. Então, traz para a gente, para as pessoas que estão formando, saindo da faculdade agora, principalmente uma mensagem que eu achei muito bacana, já que você é um otimista, que eu vejo que na nossa profissão, muitas das vezes, nós somos ensinados por pessoas muito pessimistas, né? Isso é muito triste, né? Então, assim, dentro da faculdade, uma pessoa que seria talvez o nosso exemplo, um professor fala que a medicina acabou, que a medicina está ruim, que o futuro é tenebroso. Eu tenho experiência isso dentro da minha escola. Traz para nós uma mensagem otimista e, principalmente, uma dica para quem está começando na nossa profissão. De um otimista, Renato. É porque reclamar nunca resolveu minha vida, né? De repente resolve a de alguém, a minha não. Eu acho que tem que fazer bem feito. A mensagem é faça bem feito. Qualquer coisa, faça bem feito. Faça para fazer... você trouxe um termo mais técnico e eu acho que é isso. Faça bem feito. Surpreenda a expectativa. Se ele tem uma expectativa X, entrega X mais Y. Acho que o segredo é esse. Ah, mas eu quero inovar. Ok. Ser disruptivo não precisa de tecnologia. Inovar. Eu quero fazer gestão. Ok. Ah, mas eu não tive oportunidade, né? Vai lá e faz, mas faça bem feito. Eu acho que a dica é faça bem feito. Não tem espaço para o medíocre, para o mais ou menos. Faça bem feito que eu tenho sucesso, eu tenho certeza que vai ter sucesso. Ah, mas tem muita gente. Faça bem feito. E tudo que você falou, eu achei mais legal, sempre entregue mais do que você foi contratado para fazer, né? Eu acho que esse é um recadinho bacana. Dizem Como que é? Pelé... Over delivery. Over delivery. Bacana. Dizem Você falou delivery, eu já pensei nesse horário, que estou com fome, eu imaginei já. Dizem que o Pelé reclamasse do salário dele na época, vou jogar mal, não tinha chegado onde chegou, né? Então é mais ou menos isso. Eu concordo perfeitamente com o que o Renato falou. Eu acho que assim, nossa profissão vai passar por mudanças, mas eu tenho certeza que é a melhor. Eu sei que o nosso público aqui é médicos ou acadêmicos, eu acho que não tem profissão melhor. Assim, eu ouço isso do meu pai desde que a gente é menino, né? Então era difícil ter escolhido outra coisa, porque realmente a gente ouve isso com um amor muito grande. Não era imposição, era paixão. E eu acho que isso aí é a maior verdade. Assim, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, então acho que se você é uma área ampla demais, então tem para todos os gostos. Cara, é difícil falar assim, não, olha, não me encaixei em nada. É difícil, assim, realmente é difícil, porque tem o cara que vai ficar dentro de uma sala, tem um cara que vai só lidar com gente, tem um cara que se for, vamos dizer assim, sociopata que não gosta de gente, ele tem lugar. Radiologista, né? Mas radiologista por que eu gosto da parte acadêmica? Por que eu gosto da parte acadêmica? Porque se eu ficar só laudando ali de sala fechada, eu não dou conta. Eu gosto de gente. Uhum. Então, eu acho que é importante o momento acadêmico para discutir, para conversar, para trocar ideia. E eu acho que fica bem mais interessante a profissão. Mas o fato é que tem lugar para todo mundo. Então, assim, eu acho que tem muita gente hoje no mercado? Tem. Poderia ter menos? Poderia. Mas já que não tem, como o Renato falou, a gente não consegue... isso a gente não consegue ter gerência sobre. Eu acho que a gente tem que fazer o que ama, entender que a nossa profissão é muito boa. Ela é super valorizada em todo lugar do mundo. Respeitada, bacana. E a gente tem que... Isso foi uma coisa positiva com a pandemia do Covid, que o médico voltou a ter um pouco mais de prestígio, né? E aí eu acho que cada vez mais o bom vai se destacar. Perfeito. E aí o bom é o tecnicamente bom, o que tem relacionamento interpessoal bom, o que sabe o que está fazendo, o que faz com segurança, e que com isso tem bons resultados, e aí vai ter boa qualidade. O CRD está bem porque os laudos eram bem feitos, assim, eu acho que isso é a essência. O pão de queijo é ótimo, o cafezinho é ótimo, mas a essência é o laudo bem feito, o tratamento bem feito com o colega, eu como assistencialista, eu tenho que ter isso, e eu acho que qualquer um, assim. Então, eu acho que o
recado é mais ou menos esse. Mas Eu que a profissão já- é muito boa, eu acho que não tem dúvida. Eu e a Dani nos Perfeito. cobramos muito, porque quando a gente empreende, né, dentro do InovaMed, a gente sempre tenta não esquecer que nós, antes de tudo, somos médicos, né? Então, nós não podemos deixar virar blogueirinhos, fazer só marketing de influência. Nós temos sempre que lembrar que, antes de tudo, nós somos médicos, então temos que trazer informação de qualidade, trazer conteúdo para as pessoas, para que elas confiem e gerem autoridade e continuem dando audiência. Hoje foi uma aula, né? Nossa. Fantástico. Passou rápido, deu mais de 1 hora já. Meu Deus. Ó, Vocês querem deixar alguma mensagem final? Agora é hora do jabá, do CRD, você falou da parte de consultório. Onde a gente encontra vocês? Avenida Paranaíba, número 640 Centro, ao lado do Hospital de Acidentados. E na maioria dos hospitais privados aí em Goiânia a gente presta serviço, Hospital do Coração, Santa Helena, enfim, vários e vários hospitais aí a gente de alguma forma contribui na radiologia. Acho que a mensagem é essa, gente, façam bem feito, obrigado pela oportunidade, vão lá nos visitar, eu acho que não Segunda-feira eu precisa... estou lá, então. Não precisa ir fazer exame. Não, vai lá tomar um café, tem fruta. Lembrando, dia 30 a gente tem nossa aula lá, hein? Opa, bem lembrado. Eu posso, eu atendo no mesmo lugar, no andar de cima. No andar de cima tem uma sala de consultórios. Eu atendo também na Care, que é uma clínica no Orion. Mas só assim, a última mensagem que eu acho que é importante, assim como médico, eu acho que isso é uma das coisas que eu passo muito para as pessoas que estão junto. Tente educar o seu doente. Ele tem que sair dali entendendo o que ele tem, o que ele vai fazer. A maioria não faz. Então, assim, tenta mostrar para ele entender qual que é a doença dele ou qual que é o caso dele. Eu acho que a gente faz parte da nossa... Meu pai sempre pediu... Quando eu estava na faculdade, eu entrei no primeiro ano, meu pai me exigiu que eu fosse dar aula de alguma coisa. Aí eu virei professor de cursinho. Porque ele falou, tem que arrumar para dar aula para alguém. Porque isso é importante, vai precisar de dar aula e tal. Dar aula é importante para sua carreira. Então, eu fui dar aula. E hoje eu acho onde eu mais usufruo dessa experiência que eu tive é no meu consultório. Não é no Congresso Brasileiro de Coluna, de Ortopedia, ou sei lá, qualquer coisa. É no meu consultório. Então, acho que isso é uma coisa que talvez... Uma das mais importantes... Na minha experiência, uma das mais importantes. Talvez não... O Renato, talvez ele não consiga. O paciente dele... O médico vai ter que fazer o que pegar o exame, mas ele consegue fazer isso com o paciente, com o cliente dele médico, né? O contato com o médico, ele é fundamental. Com o médico assistente, ele é fundamental. Mas isso eu acho que é um recado interessante. Uma coisa que eu achei mais bonita hoje, de cada 10 palavras, 11 era falando do pai. Que fantástico. Tem que trazer o velho aqui pra me conhecer ele, hein? Aí você vai ver o que é aula. E é brabo, velho? Brabo. Ixi, ortopedista. Já foi mais, né? Já foi mais. Não, agora brabo e uma aula mesmo. Não, Aí não é brincadeira, Imagina. não. Tati, tem que ensinar os meninos. Nenhum falou o Instagram deles, hein? Onde encontra, tem que falar verdade. o Instagram. Dr. Murilo Dyer. Dr. Murilo Dyer. Arroba Dr. Murilo Dyer. Arroba Dr. Murilo Dyer. E o Arroba Renato T. Dyer. T de Tavares, Renato T. Dyer. Isso aí. A gente vai colocar o link. O Instagram do CRD. CRD tem também, gente. Medicina Diagnóstica. Mas para facilitar, a gente vai deixar aqui embaixo Obrigado. o link de todo mundo, tá? Para vocês que estão nos seguindo aí, agradecer mais uma vez, agradecer a presença dos meninos, que agora eu já tô íntimo já. Foi um show de bola, foi Obrigado. prazer imenso. Para vocês que estão nos acompanhando, não esquecer de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal, clicar em joinha, compartilhar com seus amigos. Hoje foi uma aula, esperamos que todos vocês gostem. E é isso. Você, amor? Só agradecer de novo. A gente reforça, né, a cada episódio que a gente vem. Às vezes fala muitas das mesmas coisas, mas é a mensagem que a gente quer trazer. Isso só reforça de que a gente está no caminho certo. E a gente encontra pessoas que estão na mesma sintonia. Eu acho que o universo acaba trazendo isso para a gente. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Valeu, Bacana. gente. Boa noite, pessoal. Agradeço.